Pois bem, igreja querida, vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor. Tema desta manhã, Magnificat. Quem quer ouvir a voz de Deus nesta igreja? Quem ama a palavra de Deus aqui? Todos nós. Lucas capítulo 1, versículo 46. A canção que inverte o mundo vem de uma humilde serva. Louvado seja Deus. Você sabe que há pouco tempo atrás mandaram prender uma moça porque ela compôs uma música. Olha a tirania que nós estamos vivendo. Ela compôs uma música, mas foi presa. O poder que tem a música. Essa música de Maria é poderosa. Nós vamos estudá-la, vamos aprender a voz de Deus. Vamos lá. Vamos fazer a leitura desse texto, versículos 46 a 55. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Louvado seja o Senhor. Que esta palavra abençoe ricamente o teu coração. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, abrimos a tua palavra e o sentimento em nossos corações é de profunda alegria, Deus, profundo regozijo, Pai. Aquele mesmo semelhante que brotou no coração de Maria ao dar este louvor. Pai, recebe nosso corinho, que essa oração seja um hino, seja um cântico que vem dos nossos corações. Paizinho, que esta palavra não seja humana, que esta palavra não seja minha. A mensagem é maior do que o mensageiro. Que seja a tua voz a falar com os teus filhos, que seja a tua palavra alcançar os corações dos teus filhos. Sem o teu poder nada é feito, sem a tua unção ninguém é tocado, mas pela tua graça, misericórdia e o teu poder haverá arrependimento, haverá conversão, haverá corações quebrantados, haverão pessoas alegrando-se em Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e o povo de Deus presencial e os irmãos pela internet digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meus amados irmãos. Podem desligar os instrumentos, porque alguma coisa está fazendo um tique aqui. Não sei se lá na mesa, essa caixa aqui ela está dando um tiquezinho. Vamos ver se vai parar. Isso, Amaro, dá no teclado também. É um tique nervoso. Ela está nos anos 80 ainda. Louvado seja. Graças a Deus. Família amada, povo santo de Deus,
preciosos em Cristo Jesus, aqueles que são ovelhas e os nomes estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Esta passagem de Lucas nos mergulha em um momento de pura alegria. Nós estamos diante de um texto que nos mergulha em pura alegria. Nos leva também ao momento de fé pungente. E um momento de profunda revelação do plano divino. Nós estamos diante do plano divino. Estamos diante do sobrenatural. Estamos diante do agir de Deus, que desafia as expectativas humanas e inverte os valores do mundo. Eliardo, muta todos os canais, filho, por favor. Deixa só o meu canal aberto, para ver se a gente consegue mudar isso daqui. Acho que melhorou. Acho já que melhorou. Então, esse mix de sentimentos, de revelação, de fé, de alegria tremenda, de revelação e de reflexão, nos desafia, amado, desafia as nossas expectativas humanas e inverte valores do mundo. Nós estamos diante de uns momentos cruciais na história da salvação, um dos momentos de ruptura, momentos de mudanças, momento de respostas, de orações. Olha, imagine você, quando nós estamos, ou se lembre, quando estivemos ou estamos diante de respostas de oração, momentos em que alguma coisa da parte de Deus sucede claramente diante dos nossos olhos, e nós temos a percepção espiritual de olhar e entender: isto é a mão de Deus que está agindo. Você imagina, amado, o coração de um servo de Deus como fica? Você sabe, uma pequena experiência da minha vida pessoal a partilhar com a igreja. Você sabe que eu oro o dia inteiro, amado. Eu estou o dia inteiro falando com Deus. E às vezes quando eu, na minha intimidade, na minha brincadeira com Deus, quando eu lembro de alguma coisa que está acontecendo, está para acontecer, ou alguma coisa que eu estou lá orando, não sei se você já reparou, os irmãos pentecostais, eles são mais assim, são mais fervorosos. Então, quando eu estou na minha casa, eles fazem, opa, aleluia. E é o meu momento com Deus. E eu faço exatamente isso, opa, aleluia, e tal. Amados, esses dias eu estava triste, estava com o meu coração ferido, aqui no restaurante, ali embaixo, no Banana Tropical. Uma criança de mais ou menos 8 anos de idade, saiu da onde ela estava, parou do lado da balança, onde eu estava pesando o meu prato. A criança olhou para mim e fez, sabe o quê? Gente, eu na hora comecei a rir, desceu uma lágrima, eu falei: Deus, o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor sabe como responder orações que nem foram feitas ainda. Só o Senhor sabe como falar conosco de uma maneira que vai íntimo nos nossos corações, corta, junta, separa medulas, e a gente diz: gente, isto é simplesmente maravilhoso. Isto é a obra de Deus, isto é a graça do Senhor. Então, amado, eu recebo e declaro momentos poderosos na tua vida, amado. Sabe, momentos impactantes, que fortaleçam a tua fé, fortaleçam a tua alma, fortaleçam teus pensamentos. Porque, amado, você é um soldado de Cristo. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, amado. Você é importante para Deus. Deus tem planos, certamente tem planos. Então, Maria era uma jovem de Nazaré,
uma adolescente, pré-juventude ainda, devia ter em torno de 13 anos de idade, quando recebeu a notícia do anjo que seria mãe. Uma menina, sem experiência alguma, numa vila, Nazaré, um lugar que era absolutamente, esquecido, desprezado. Mas ali o anjo lhe anunciou para aquela jovem pobre, de um lugar pobre. Deus falou: você será mãe do Filho de Deus. Você será mãe do Filho de Deus. O teu útero vai abrigar o Filho de Deus, o Rios Theos, o Messias, o único caminho, a verdade e a vida. E o poder do Espírito Santo te envolverá. Você será coberta do poder do Espírito Santo e esse ente será santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que notícia! Amém. Sabe, certa vez a minha avó contou um testemunho maravilhoso. A minha mãe estava deitada no sofá, dormindo, e de repente minha avó começou a falar em línguas. E ela disse que viu um anjo chegar na minha mãe e colocar um pergaminho em cima dela. Uma semana depois, o pastor Miguel Ângelo ligou para minha mãe e disse assim: olha, irmã Deise, seu nome não estava na lista, mas Deus mandou ordenar você a pastora em nosso ministério. E ela recebeu o ministério pastoral naquela ocasião, lá para as décadas dos anos 90, por aí. Você sabe, por isso ela tem um ministério que será praticado até o dia que o Senhor a recolher. E ninguém pode determinar contra. Assim é na tua vida, amado. Teu ministério pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus, os teus dons pertencem a Deus, você está nas mãos do Todo-Poderoso. Olha, diga: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Então, o anjo Gabriel se apresentou e deu uma notícia, e também deu um sinal para ela, porque era uma mulher comum. Eu sou uma pessoa natural comum, às vezes eu tenho medo, às vezes eu fico lá preocupado com as coisas. Deus conhece as nossas limitações. E Deus disse para aquela mulher, Deus disse: olha, a tua prima idosa, Isabel, ou do original hebraico, Elizabeth, a tua prima idosa está grávida, vai dar luz, e já é o 6º mês para aquela que era estéril. Louvado seja o Senhor. Então aquele anjo estava dizendo para ela: há um milagre que está em andamento. Há um milagre que já está no período de gestação. Há uma ação, Maria, que os teus olhos não estavam vendo, mas Deus já estava lá operando. Há uma ação de Deus na minha vida e na tua vida, amado, que os nossos olhos não estão vendo, mas já está em período de gestação, já está em período de ação. Aquilo que o homem não conhece, a mente não percebe, o homem não vê, o coração não sente, e a gente sequer imagina. O perexo, do original grego, ele faz infinitamente mais sobre a tua vida, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Então diga assim, diga: eu creio nesta palavra, e diga assim: eu declaro em nome de Jesus, o que meus olhos não veem, meus ouvidos não ouviram, meu coração não sentiu, eu creio, pela fé, há um milagre de Deus em andamento na minha vida. Declare isso para o teu irmão: há um milagre de Deus em andamento na tua vida, meu amado. Aquilo que você não viu, Deus está fazendo. Eu recebo, eu tomo posse na minha vida, amado. Aquilo que eu não sei, Deus sabe. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não vi, Deus já está vendo, amado. Você serve ao Todo-Poderoso. Esteja aberto, amado, às manifestações de Deus na tua vida. Deus enviou para aquela mulher um anjo e disse: vai lá, avisa para ela, fala com ela que isso vai acontecer. Eu creio, amado, piamente no ministério angelical. Quantas vezes minha família já foi testemunho de livramentos. Uma das vezes estávamos vindo da igreja lá de Campinho, a gente atravessava a Rua Mário Ferreira,
toda, numa rua que passava perto de Boca de Fumo, e veio um cara lá para assaltar a gente. De repente o cara começou a gritar e saiu correndo. Do nada o cara chegou para assaltar, gritou e saiu correndo. O que aconteceu ali? Eu não sei, mas eu sei sim que Deus estava naquele lugar. Talvez ele tenha visto a mão de Deus tremenda, poderosa, um anjo de Deus ali. O cara se assustou e correu. Então, mas eu creio no ministério angelical, eu creio que Deus pode fazer. Então, ovelhinha amada, esteja aberto teu coração. Quando Maria recebe esta notícia do milagre, é com esta notícia no coração, é com esta fé no coração, é com esse sentimento no coração que Maria visita Isabel. Você sabe que isso para nós pode nos servir de lição para a vida. Mas todas as vezes que eu vou fazer capelania domiciliar, especialmente domiciliar ou hospitalar ou fúnebre, eu peço a Deus, Senhor, que não seja eu, que as tuas palavras cheguem antes de mim, que a tua presença chegue antes de mim, que a glória do Senhor chegue antes de mim, que ao entrar naquela casa a gente possa declarar paz, shalom, bênçãos de Deus seja nessa família. A gente não visita a casa de alguém para ver se tem pó em cima do piano, para ver se tem poeira no chão ou para qualquer outra coisa. A gente vai para dizer a essas pessoas: Deus está no controle da tua vida, Deus está operando um milagre na tua vida, e eu me alegro em Deus pela salvação que Ele tem para você e para mim. Seja a obra da graça de Deus. Foi este sentimento que levou Maria a visitar sua prima, longe dos palácios de poder, longe dos centros de poder do mundo. Ela não estava nem em Roma, no centro político dos poderes de Césares, e nem em Jerusalém, no centro religioso, já distanciado da palavra de Deus, já frio e religioso, distanciado da palavra de Deus. Deus estava agindo onde os olhos não estavam vendo. Deus estava agindo onde as pessoas não estavam percebendo, onde ninguém estava olhando, onde ninguém estava dando nada por aquela pequena Nazaré. Será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Amado irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: pode. Sabe por quê? Porque Deus estava lá em Nazaré. E eu quero declarar que Deus está na tua casa, amado, é a tua Nazaré. Você sabe que Deus pode fazer da tua casa uma referência de um lar de Deus, uma casa abençoada, um lugar onde alguém entrar vai sentir a presença de Deus na tua casa. Alguém vai entrar e vai dizer: gente, eu sinto Deus aqui, que coisa, parece até que estou na igreja. Opa, aleluia, Deus seja louvado. Eu creio nisso, amado, eu creio. Nossa primeira igrejinha é a nossa casa, é o nosso quarto, é o nosso lugar de oração, é onde a gente está ali diariamente. A Bíblia diz que Paulo, havia tanta unção na vida daquele homem, tanta unção, que a unção de Paulo impregnava a roupa dele, e os demônios fugiam dos lenços e aventais de Paulo. Paulo dizia assim: o cara está demoniado, não posso ir lá não agora, toma, leva esse lenço aqui. O lenço chegava lá, o demônio fugia. Não era esse comércio que faz aí para ungir e vender lenço. Era questão de roupa, do uso pessoal daquele homem, estava impregnado. Por isso tem outra passagem de Judas que diz assim: odeie até, jogue fora, descarte até a roupa contaminada pelo pecado. Amado, até a roupa contaminada pelo pecado, joga fora. Revista-se da unção, da santidade, da graça de Deus. A paz, a misericórdia, a alegria, a bem-aventurança vai ser operada onde as pessoas não estão olhando. As pessoas estão buscando lá uma coisa grande, para achar que é um terremoto, que é Deus, para achar que eu não sei o que tem que ser uma coisa muito grande, para ser uma coisa de Deus. E Deus está usando pessoas no comum, no ordinário, no invisível, no pequeno. Deus está fazendo uma obra com gente pequena. Deus está começando uma obra maravilhosa e grandiosa. Eu creio neste Deus soberano. Então, amado, isso nos mostra que nós estamos diante de valores
espirituais que invertem os valores do mundo. Nós estamos diante de um Deus que faz como quer, age como quer. Então, ovelhinha, o reino de Deus concede aos humildes e desprezados aquilo que os poderosos não os dão. O quê? Honra e visibilidade. O mundo de poder não dá honra e visibilidade aos pequenos, aos fracos, aos órfãos. Mas a graça de Deus move-se em sentido oposto aos pensamentos e aos costumes do sistema deste mundo. Por isso que nos últimos dias haverá um sistema do anticristo, em que as pessoas, para comprar ou vender, precisarão estar inseridas nesse sistema, um sistema que nega Deus, um sistema que nega a fé, um sistema que irá glorificar o sistema do mundo, as obras do mundo. Mas você não vai glorificar as obras do mundo, porque você foi chamado para magnificar, para glorificar somente a Deus. Ainda que precisemos dar a nossa vida, amado. Louvado seja. Veja Paulo aos Coríntios 1, 26 a 29. Cadê o nosso irmão Aliado? Ah, está lá. Irmão Aliado, já a gente vai testar, hein, amado? O nosso Rolix, tá bom? Então vamos lá. 1, 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Alguns foram, mas não muitos. É o que Paulo está dizendo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Ele também escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu também as coisas humildes do mundo. E Ele escolheu as desprezadas do mundo. Amado, olha lá o que Paulo está dizendo. Deus escolheu aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. É tipo assim, quem é o pior do time aí? O perneta. É aquele ali, tá bom, vem pro meu time aqui. Quem é que não sabe jogar bola aí? Só serve para figurante. É você, tá bom, vem aqui, fica no meu time. Eu lembro na época de escola, amado, só os melhores eram escolhidos primeiro. Eu nem vou falar em que posição era escolhido. Olha lá, aí depois diz: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, na presença de Deus, só Ele merece toda a glória. Ele pega aquela pessoa imprópria, incapaz, que se sente inadequada, um vaso quebrado, e Ele refaz esse vaso, e Ele mostra com isso que é Ele quem faz a obra. Ele capacita, Ele prepara, Ele mexe na vida desta pessoa. Às vezes é dolorido, às vezes o trabalho que Deus faz dói em nós, É como o oleiro que vai amassando barro, vai amassando para tirar as pequenininhas pedras, as impurezas, porque se o barro ficar seco com aquela pedrinha, ele trinca. Então ele vai amassando para tirar as mínimas impurezas. É o coração humilde, quebrantado diante do Senhor. O coração humilde, quebrantado que Deus vai operar, amado. Receba na tua vida, creia nisto. É a forma de Deus. Então a igreja de Jesus é mais ou menos parecida com os valentes que acompanhavam Davi. Olha lá, olha os valentes que acompanhavam Davi. Em 1 Samuel 22, 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados. Olha aí, Davi, guarda uma vaga para mim. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez o quê? Chefe sobre todos. E eram com eles uns 400 homens. Então, mas tudo quanto é gente em aperto, endividado, o cara que não servia para nada, estava lá excluído no mundo. Deus falou assim: Davi, pega essa galera aí, eles vão ser os teus valentes. Amado, Davi foi simplesmente um dos maiores reis de Israel. Do pouco, Deus fez uma grande obra. Dos inadequados, Deus fez uma grande e adequada obra. Ou seja, para Deus não há limites em todas as suas promessas. Esses dias eu estava na academia
treinando, que voltei, aí o irmãozinho lá, um personal falou assim: pastor, me dá uma palavra aí, eu estou precisando de uma palavra. Falei: qual é o teu nome? Meu nome é Moisés. Meu filho, você não sabe o peso do nome que você carrega. Moshe. Diz que Deus tirou do rio aquele menino, e diz que as parteiras, antes disso daí, as parteiras, as mulheres, as desprezadas, aquelas que não são, simplesmente se sobrepuseram ao grande faraó do mundo, porque a ordem era: mata todo mundo, mata as crianças, porque eles estavam com medo do crescimento do povo de Israel. E aquelas parteiras, aquelas desprezadas, se sobrepuseram ao grande faraó e disseram assim: não vamos desobedecer a Deus, esse menino é do Senhor. E a sua irmãzinha teve fé para jogar ele na água, e os crocodilinhos não foram até ele, graças a Deus por isso. E aquele Moshe, tirado das águas pela vitória das parteiras, se transformou no grande libertador de Israel. Deus faz o impossível, amado. Deus faz o impossível. Às vezes nós estamos limitados, estamos vendo as coisas: pastor, como é que é? Eu não sei, impossível. Pastor, existe um mundo natural. É verdade, existe um mundo natural. Existem trocas que são naturais, existem questões que são do mundo, comerciais, existem negócios do mundo, mas eu quero lhe dizer que acima das leis do mundo existe um Deus sobre todas as coisas, e é nele que nós temos que confiar. Como diz aquele corinho: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode, deve confiar. Jesus, Jesus. Quem é que confia nesse Deus aí, amado? Vamos dar a ele uma linda salva de palmas. Senhor, confiamos em ti, Pai. Tu és lindo, maravilhoso, a rocha da nossa vida. Então, ovelhinha querida, imagine comigo nesse minuto a cena que está diante de nós. Maria é uma jovem com o peso de uma promessa incompreensível. Como é que essa menina virgem vai dar à luz um menino? Ela está diante de uma promessa incompreensível, de um milagre no seu ventre. A necessidade que Maria tem é de conforto e de validação. Você sabe que, amados, Deus está operando, milagres estão em andamento, mas nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos com a nossa alma humana. E aquela jovem precisava de validação, precisava de um apoio, precisava de honra, precisava de presença, de conforto. Já Isabel era idosa, estava experimentando um milagre, uma gestação tardia. O ar que está diante de nós é um ar de promessas divinas. O ar que está diante de nós é do sobre-humano, é do sobrenatural. Eu me lembro logo da passagem de Isaías, quando disse: os que esperam no Senhor correm, renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Qual é o natural? O natural é correr e ficar cansado, é andar e se fatigar. Mas se você está no sobrenatural, meu amado, como essas mulheres, coloque diante do Senhor, porque Ele vai suprir as suas necessidades. A tua alma vai ter paz, a tua alma vai ter alegria, a tua alma vai ter gozo. No meio do turbilhão e do furacão vai vir lá um estremecer de alegria, e você vai cantar e vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Santo, santo, santo é o Senhor. Amado, é o louvor que vem dos convertidos, é a alma dos convertidos, é Deus presente na tua vida, amado, como estava naquela jovem. Então a saudação de Maria a Isabel, ela chega e saúda a sua prima,
transcendeu o mero cumprimento social. Já contei para os amados aqui que uma vez entrou um irmão na igreja, eu era de sociabilidade, apertei a mão dele, falei: irmão, em nome de Jesus, sei lá o que eu falei, em nome de Jesus, graça e paz, você é um abençoado. Aquele irmão depois veio me dizer: irmãozinho, naquele dia eu fui curado e fui liberto de 25 anos de dependência química. Como é que aquilo aconteceu? Foi um milagre de Deus. Não fui eu, não foi a minha pessoa. Foi uma saudação espiritual, foi alguma coisa de Deus. Foi um milagre. Deus queria operar naquela vida. Deus tinha um plano com aquela vida. Então, amado, é o que acontece aqui. Foi uma saudação que transcendeu o social. Ali havia um reconhecimento espiritual profundo. Era uma explosão de alegria que reverberou até mesmo no útero de Isabel até o coração daquelas mulheres. Ó, ovelhinha amada, eu recebo em nome de Jesus que diante do sobrenatural, diante da palavra de Deus, haverá o reverberar na alma e no teu coração. E onde havia tristeza, haverá alegria do Senhor nesta manhã. Onde havia morte, haverá vida em nome de Jesus. Alguém que está ouvindo pela internet, estava querendo abortar, desista dessa ideia maligna. Desista dessa ideia diabólica. Essa criança no teu ventre é do Senhor Jesus. Essa criança no teu ventre pertence ao Senhor Jesus. Então, a intenção de Maria diante de Isabel foi levar aquele momento de alegria do anúncio. Eu sei, Deus está fazendo um milagre em você e em mim. Foi o que o anjo anunciou. E a interação dessas duas mulheres, uma interação de fé entre uma jovem, virgem e grávida, pelo poder do Espírito Santo, que assim era obra de Deus, e uma idosa, estéril e igualmente grávida. Aquilo era o poder da graça, era o poder da obra de Deus, era um testemunho da soberania de Deus, era um momento de confluência entre a antiga promessa e a nova aliança. Por quê? Porque no caso de Isabel, idosa e estéril e grávida, isso nos remete à mãe Sara, esposa de Abraão, que de igual modo, idosa, estéril, estava grávida e deu à luz um filho, louvado seja. Mas no caso de Maria era algo inédito, era uma virgem que estaria dando à luz pela obra do Espírito Santo. Era o antigo com o novo, era a antiga promessa com a novidade de Espírito. E Deus está dizendo: só eu sei como posso agir na vida dos meus filhos. Oh, glória a Deus por isso. Só eu sei como vou agir na vida de cada um de vocês, amados. Então levante a tua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Como Maria disse: Pai, eis-me aqui, ego em mim, estou aqui, usa a minha vida, toca na minha vida, faz o milagre da tua forma. Então era um momento de interação espiritual por algo novo que se cumpriria. Era o profético se cumprindo. Olha aí a profecia, uma delas se cumprindo em Isaías 9, 6 e 7. Diz a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus. Na verdade não tem vírgula ali, é maravilhoso Conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para quê? Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová Tsevaot, o Senhor dos exércitos, o zelo de Deus fará isto acontecer. Maria e Isabel estavam no ponto fulcral deste acontecimento. Você sabe que nesta manhã, no dia de hoje, você está no ponto fulcral de uma obra de Deus na tua vida.
Amado, o dia da graça de Deus, você sabe qual é? É o dia que se chama hoje. Porque o passado, diz a palavra, tu és uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. E o amanhã, não ande ansioso. O amanhã Deus pertence, amado. Quer uma boa notícia sobre o teu amanhã? Deus vai estar presente lá. Deus vai estar lá. Então, amado, o dia da graça de Deus é agora. Então receba na tua vida aí, meu amado. Você está no dia certo, na hora certa, no momento certo. Creia nisso, amado. Abra-se para o sobrenatural. Abra-se para a obra de Deus. Abra-se para o governo do Senhor. Agora, é preciso focalizar. Por quê? A fé e a humildade de Maria foram celebradas no encontro com Isabel e expressas no Magnificat, no Cântico de Maria. Isso revela para nós o quê? A natureza, nós vamos ver isso, revolucionária e transformadora do reino de Deus. Ou seja, Deus inverte valores do mundo por meio de uma fé em Deus, por meio de um coração humilde, por meio de fé e humildade que celebram e louvam a Deus em reconhecimento por quem Deus é e pelo que Deus faz, não nós. Isso, amado, inverte os valores do mundo, é capaz de fazer pessoas pequenas viverem grandes obras, exalta humildes e cumpre promessas de salvação e justiça. Tudo que estava profetizado no Antigo Testamento, toda a glória do Antigo Testamento, todos os tipos de Cristo, Moisés, todos eles apontavam para Cristo. O grande evento da humanidade estava sendo apontado e estava sendo gestado no útero daquela mulher, humilde e cheia de fé e obediência. Que glória, louvado seja o nome do Senhor. Então aquele momento sobrenatural foi um momento de alegria contagiante, foi o momento do encontro espiritual. Veja em Lucas 1, 39 a 41, diz assim a palavra: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Ierulá, de Judá, porque Maria era da tribo de Judá. Então ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, da tribo de Levi. Ouvindo esta saudação de Maria, o que a criança fez? Estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Aquele salto de alegria de João Batista, amado, no ventre de Isabel, não foi um salto acidental, não foi um movimento acidental. Aquilo foi uma manifestação espiritual, um reconhecimento profético do precursor, que era João Batista, o precursor do Messias, que era Jesus, porque Jesus estava no ventre de Maria. Então está esta passagem de acordo com a própria palavra do anjo. Veja em Lucas 1, versículo 14 e 15. Diz assim: em ti haverá prazer e alegria. Está dizendo assim, Zacarias, vai haver muita alegria na tua vida, vai haver muita alegria na tua casa, vai haver muito gozo, prazer e alegria. Muitos se regozijarão, louvado seja, com o seu nascimento. Pois ele diz assim, agora é a respeito de João Batista: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não beberá bebida forte, e será o quê? Cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Tomado, lá estava do ventre materno aquele menino cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz a meu respeito e a teu respeito uma coisa que você precisa saber. Diga glória a Deus por isso, amado. Salmo 139 diz: os olhos do Senhor viram a nossa substância ainda informe no ventre de nossa mãe. Lá no ventre da mamãe, o Espírito Santo estava trabalhando na tua vida. O Espírito Santo estava lá soprando o fôlego da vida dele no teu espírito, estava entretecendo o teu corpo de pele, tendões, ossos, sangue, estava dando vida ali naquela placenta, estava fazendo lá todo o trabalho que você precisava, e já lá no útero da tua mãe o Espírito Santo estava fazendo uma obra na tua vida, amado.
Antes de você nascer, disse o profeta Jeremias, Ele me chamou. Você crê que Deus tem um plano soberano na tua vida, amado? Você crê que você está cheio do Espírito Santo? Vamos lá, igreja. Levante a tua mão, diga: eu acredito nesta palavra. Eu recebo em nome de Jesus. Então, ovelhinha amada, diz que João estremeceu, era um salto de alegria. Antes de nascer e diante do Senhor Jesus Cristo, João já se alegrava no seu Salvador. A minha alegria é o Senhor Jesus. Repita isso com o pastor, diga assim: a minha alegria é o Senhor Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma, a minha boca, os meus lábios se rejubilam e se alegram em Deus. Ele é o meu Salvador, aleluia. João capítulo 3, versículo 26 a 30. Olha a palavra de Deus, amado, vamos lá. E foram ter com João e lhe disseram, os discípulos de João foram encontrá-lo e disseram assim: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você tem alguma coisa na tua vida? Diga assim: tenho, pastor, muitas. E muitas bênçãos. Todas elas vieram do céu, amado. São do céu, vem de Deus. Deus é o autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Vem do Pai das luzes. Aí ele diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija, inclusive desde o ventre materno, por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Antes de ler o 30, amado, não dá spoiler não, volta lá para o 29, volta para o 29. Amado, eu declaro a alegria do Senhor na tua vida, amado. Se você chegou na casa do Pai nesta manhã entristecido, encrabunhado com algum problema na tua vida, algum jugo apertado no teu pescoço, eu quero dizer para você que você não está aqui diante de um homem, porque eu não sou nada e eu não sou ninguém. Eu sou apenas um instrumento neste momento para pregar a palavra de Deus à tua vida. Mas eu quero declarar que diante do Senhor Jesus e diante do poder que há no nome de Jesus, que a alegria do Senhor dissipe nesta hora toda a tristeza, que a alegria do Senhor dissipe nesta hora toda treva que esteja intentando contra a tua vida. Você que está pela internet com desejo suicida, que você seja liberto nesta manhã em nome de Jesus. Eu creio. O que tem a noiva, além do noivo, a maior riqueza da tua vida é Jesus. Por isso, versículo 30, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça em tua vida nesta manhã, amado. Cresça no momento da tua oração, o teu quarto de guerra. Cresça na tua intimidade com Deus. Cresça, amado, na revelação profunda, a tua mente, o teu coração, que as tuas emoções, que a tua alma, que os teus pensamentos, que cada pensamento que vem à tua mente seja imediatamente confrontado pela palavra de Deus. Às vezes você não pode impedir pensamentos intrusos, mentirosos e dados inflamados, mas que todos os pensamentos que vêm à tua mente sejam imediatamente confrontados pela palavra de Deus, confrontados pela verdade de Deus. E assim eu vou te declarar e profetizar para a tua vida. É desta forma que Jesus vai crescer na tua vida. Que ele cresça e que eu diminua. Este é o testemunho de João Batista. Então, ovelhinha amada, nesse encontro espiritual e de fé, Isabel é cheia do Espírito Santo e a sua voz profética se eleva em louvor e em bendições. É crucial, entretanto, notar que Isabel não exalta Maria acima das mulheres. Nós vamos ler isso agora. Mas entre as mulheres. E outra coisa, entre as mulheres,
não entre todos os homens, macho e fêmea, entre as mulheres. Ela está dizendo assim, olha, entre as mulheres, porque somente mulher, até onde eu sei, só a mulher que fica grávida. É verdade? Até onde eu sei, só mulher que fica grávida. Então, entre as mulheres, Deus te escolheu para ser mãe do Filho de Deus. Você é bem-aventurada entre as mulheres. Olha lá o versículo 42. Diz a palavra, e exclamou Isabel em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, o menino Jesus. Amado, você ama Jesus? Então diga assim, Jesus, tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Jesus, esse aplauso é para ti, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Bendito és tu. Bendizemos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, amado, a sua declaração de Isabel, ela resulta da profunda compreensão que foi dada pelo Espírito Santo. Quando Maria chegou, saudou, o menino estremeceu, o Espírito revelou, é o menino Jesus. Bendito é o fruto do teu ventre, é o cumprimento das promessas de Deus, louvado seja, era a revelação, era a obra de Deus. Então Isabel identificou que o filho de Maria era o Senhor, e inspirada, ela enfatiza o que na vida de Maria? Que ela é uma bendita, ela é uma abençoada. Eu posso identificar isso na tua vida também. Sabe por quê, amado? Porque Jesus nasceu na tua vida. Jesus nasceu ou não nasceu na tua vida? Claro! Cristo em nós é a esperança da glória. Nós nascemos de novo, louvado seja o Senhor. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu posso declarar que você é um abençoado nesta terra, amado. E você é um abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Você pode crer nisso? Você recebe na tua vida esta palavra? Então levante uma das tuas mãos e diga, eu creio, eu recebo. Toda sorte de bênção espiritual está sobre a minha vida. Por quê? Por quê? Porque Jesus chegou na minha vida. Ó Senhor Jesus, diga isso para Jesus. Jesus, eu acredito de todo o meu coração, Senhor, e que o mundo espiritual ouça isso, Senhor, que o dia que o Senhor chegou na minha vida, eu fui rica e tremendamente abençoado. O dia que o Senhor chegou na minha vida, eu fui transformado, eu fui liberto, eu fui convertido, eu nasci de novo, Jesus. O meu nome está no livro da vida, Jesus. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E que ele continue crescendo na tua vida, amado. Olha aí o versículos 43 a 45. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Oh glórias, bem-aventurada a que creu, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de quem? Da parte do Senhor. Então, Lucas está claramente fazendo um contraste entre a fé que Maria teve com a dúvida de Zacarias. Está destacando a bem-aventurança na vida de Maria. Não, a bem-aventurança não residia na pessoa de Maria, mas na fé que Maria teve. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurado é todo aquele que crê. Bem-aventurados não são os que viram, são os que creram. E se você crê, você é um bem-aventurado em Cristo Jesus. Bem-aventurado aquele que obedece e diz, Senhor, eis aqui a tua serva, como disse Maria. Olha aí Lucas 1, 19 e 20 para corroborar, porque aqui está a questão de Zacarias que teve dúvida. Diz, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Se você crê nas boas novas, você é um bem-aventurado.
No caso de Zacarias, nosso amado irmão, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então, amado, aquele que não creu foi disciplinado, mas a palavra de Deus sempre se cumpre. A minha pergunta é: você deseja que a palavra de Deus se cumpra na sua vida debaixo de disciplina ou debaixo de bem-aventurança? Zacarias, a palavra vai se cumprir, porque Deus não mente. Deus prometeu, vai se cumprir, mas você vai ficar mudo, não vai poder falar, até o dia que essas coisas venham a se realizar. Maria, você é bem-aventurada, porque você acreditou. Amado, primeiro, a bênção, a palavra, tudo que Deus falou vai se cumprir. Mas vai se cumprir debaixo de disciplina ou de bem-aventuranças na tua vida? Eu recebo bem-aventuranças. Então diga: eu creio, Pai, da tua palavra. E então, nesses minutos, Maria canta uma humilde canção. Versículos 46 a 50, diz a palavra bendita do Senhor. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então a pergunta homilética, óbvia e clara para a igreja, qual é? Quem teme o Senhor neste lugar? Você tem o temor de Deus no teu coração? Então, amado, que cada geração da tua vida posterior, da tua família, te considere bem-aventurado. Que os teus filhos olhem para você e digam: você é um bem-aventurado. Que os teus netos olhem para você e digam: olha, vovô era um bem-aventurado, vovó, profeta bem-aventurada, irmã batata da oração. Eu creio, amado, Deus pode usar muita gente de forma tremenda e profética, como usou Isabel, como usou Maria, como usou as filhas de Filipe, como usou tanta gente. Deus usou lá, Deus usa aqui também, amado. E eu creio que este Brasil está nas mãos do Senhor, e daqui nós vamos levar para o mundo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Deus atentou à humildade da sua serva, ou seja, Deus é soberano para agir como Ele quer, onde Ele quer e com quem Ele quer. Maria está destacando a soberana intervenção de Deus na história. Ante tamanha revelação e alegria, o que ela faz? Ela canta. O cântico conhecido como Magnificat, que do latim vem da expressão da sua primeira frase, Magnificat anima a mea dominum, ou seja, minha alma engrandece ao Senhor. Este é um hino repleto de alusões, tanto do Antigo Testamento, como os Salmos e o Cântico de Ana, e aqui transbordando para o Novo Testamento, revelando a plenitude do Espírito Santo e da palavra no coração de Maria. Está aqui modelo de louvores para a nossa igreja. Maria, quando abriu a boca e começou a cantar, ela cantou o que era bíblico. Se você fizer a comparação exegética do cântico de Ana lá em Samuel e do cântico de Maria, amado, parece que é a mesma pessoa. Ela estava cantando a palavra do Senhor, ela estava cantando no modelo dos Salmos. Amado, coloque na tua boca sempre uma palavra bíblica, um hino de louvor. Quando o inimigo se levantar contra você, responda com a palavra. Quando as lutas vierem, responda com a palavra. Quando a crise chegar, responda com a palavra, amado. Que ninguém roube o teu louvor. Que ninguém roube a voz do teu louvor, amado. Maria engrandece a Deus como seu Salvador. E quando ela reconhece em Deus, meu Salvador, ela está dizendo: sim, eu reconheço a minha condição de pecadora, a minha necessidade de graça divina, assim como qualquer ser humano. Então Maria não era um objeto de fé, mas era um modelo de fé, obediência e gratidão pela obra de Deus. Eu posso olhar para Maria
e não venerar, não colocá-la acima do que ela deve ser, mas também não desprezá-la, porque teve um lugar fulcral na obra de salvação. Foi a mãe do Filho de Deus, e ela foi bem-aventurada porque creu. Amado, muita gente vai louvar a Deus por causa da tua vida também. Muita gente vai louvar a Deus por causa do teu testemunho e da tua atitude de fé. Não recue perante os planos de Deus. Não recue perante aquilo que Deus te chamou para ser. Não recue perante as armas e os problemas. Não recue. Abra a tua boca e louve a Deus, porque Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Eu creio neste Deus maravilhoso. Então, irmãos, o Magnificat é uma declaração profética sobre o caráter de Deus e a natureza de Deus, a natureza do reino de Deus. William Barclay diz que o Magnificat, esse cântico de Maria, é o documento mais revolucionário do mundo. É o grande verdadeiro manifesto revolucionário. Esse sim, esse eu acredito. Olha lá, por quê? Ele faz 3 grandes revoluções. Primeiro, a revolução moral. Lucas 1,51 diz a palavra do Senhor: agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam o quê? Pensamentos soberbos. Todos aqueles que alimentam no coração pensamentos soberbos serão dispersados. Que o meu e o teu coração sejam humildes no Senhor. Eu recebo esta palavra. Diga: eu recebo humildade, humildade, humildade. É a revolução moral. A revolução, porque no mundo, amado, a pessoa soberba e tal, ela acha que tem o rei na barriga. Você veja, a mulher que verdadeiramente tinha o rei na barriga era humilde. Ela sim tinha o rei na barriga, não é verdade? E foi humilde serva do Senhor. Aqui ela canta a revolução social e política, versículo 52, olha lá: derribou do seu trono os poderosos e fez o quê? Exaltou os humildes. Louvado seja. Isso aqui é uma revolução social e política, amados. Eu creio que poderoso é o Senhor. Todas as pessoas que hoje estão nos governos do mundo inteiro e têm o poder da caneta, têm o poder do voto, o que for, essas pessoas precisam saber que elas são poderes derivados. Elas têm um poder derivado de alguém. Elas não são fonte de poder. A fonte de poder é Deus, é Jesus. Elas têm responsabilidade de como usam esse poder que lhes foi conferido. E então Deus destrona reis, Deus destrona poderosos, exalta humildes que estão em linha com a sua palavra. Por isso Deus usou pequenos profetas para derrubar grandes reinos. Deus pode usar a tua vida, ó pequenino de Jacó. Deus pode usar a tua vida para fazer uma grande obra nesse país, eu acredito, irmão. Revolução social e política. E a revolução econômica, versículo 53, olha lá a palavra do Senhor: encheu de bens os famintos e despediu vazios quem? Os ricos. Aqui, amado, quem são esses ricos? Fazendo a teologia bíblica, são os ricos ímpios, são os ricos soberbos, são os ricos impiedosos, são os ricos dentro daquele contexto, porque dentro do contexto bíblico haviam ricos que eram usados por Deus, como Sérgio Paulo, que era um procônsul, como as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, Susana e as outras, como as mulheres que sustentaram o ministério de Paulo e foi a sua protetora de muitos e do próprio Paulo. Deus usou muitos ricos. Então não são todos os ricos, são os ímpios, são os impiedosos e os que alimentam pensamentos soberbos no seu coração. Mas se você está aqui nesta manhã como um humilde de Deus, Deus tem grandes coisas da tua vida, amado. E por fim, ovelhinha amada, a fidelidade de Deus acontece às suas promessas. Versículos 54 e 55 diz a palavra do Senhor: ele amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia,
a favor de Abraão e da sua descendência, até quando? Para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, ovelhinha, ouça esta palavra de alegria para a tua vida, para as nossas vidas. A fidelidade de Deus é inabalável. Amado, nem o povo de Deus sendo tão se desviando tanto, nem assim conseguiu abalar a fidelidade de Deus. Deus disciplinou, Deus corrigiu, permitiu 2 cativeiros. Na verdade, Roma era outro, mas Deus fez uma grande obra e cumpriu a sua promessa. Amado, a promessa de Deus vai se cumprir na disciplina de Zacarias ou vai se cumprir na bem-aventurança de Maria? Eu declaro, amado, que a voz do Espírito Santo fale ao coração de cada ovelha nesse lugar. Então, Deus não esqueceu das suas promessas. A vinda de Jesus é uma realidade, cumpriu as promessas feitas, Ele é o Salvador. E é o Salvador de todas as pessoas pelo mundo inteiro, porque a promessa feita ao povo de Israel em Abraão, desde o chamado de Abraão, era: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, dentro da descendência, saiba que Abraão não é só pai daqueles que têm sangue judeu nas veias, mas Abraão também é pai daquele que tem a sua fé em seu coração. Bem-aventurado o que creu. E eu termino com o versículo 56 desse texto desta manhã. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, provavelmente até João nascer. A Bíblia não diz. Alguns pensam que ela não viu João nascer. Eu, na minha cabeça, penso: gente, ela chegou lá nos 6 meses, decidiu ficar 3. Para quê? Agora vai nascer? Não, vou embora antes de ver o menino nascer. 6 mais 3 é igual a 9, irmão. Nasceu com 9 meses. Eu acho que viu, mas enfim, isso é conjectura. Ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e ela voltou para a sua casa. Ou seja, Deus alcançou os humildes com provisão. Deus alcançou os soberbos com justiça e disciplina e juízo. Deus alcançou os pecadores crédulos com salvação. E Deus alcança a sua casa através da sua vida, amado. Deus alcança a sua casa através do seu testemunho. Eu declaro que a tua casa será impactada pelo teu testemunho, que a sua casa será impactada pela fé que está na tua vida. A sua casa será impactada quando o mundo espiritual esperar que você maldiga, você vai abrir a tua boca e vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. E Deus vai alcançar a tua casa, amado. Pode demorar 1 mês, 2, 6 meses, pode demorar o tempo. No tempo de Deus, a promessa se cumpre. Mantenha-se em louvor, mantenha-se em adoração. Então, ovelhinha amada, o Magnificat nos convida a refletir na alegria diante da presença de Deus. Você recebe a alegria do Senhor na tua vida. Você está na presença de Deus, amado. E na presença de Deus há perpétua alegria. Que toda a tristeza seja dissipada nesta manhã, amado. A alegria do Senhor é a nossa força. A mesma alegria que fez o ventre de Isabel estremecer, a mesma alegria que transbordou pelos lábios proféticos de Isabel, a mesma alegria que transbordou em louvor pelos lábios de Maria, transborde no teu coração e nos teus lábios também. Esta é a presença de Deus. O Magnificat nos ensina sobre fé e humildade, porque aquela pequena jovem virgem pobre de Nazaré foi um grande instrumento de Deus para a humanidade. Não limite os planos de Deus, não limite as promessas do Senhor. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tendo porventura prometido, não cumprirá, tendo falado, não fará. Coloque-se nas mãos de Deus, amado, porque certamente pequenos grandes farão obras do Senhor nesta terra. O Magnificat nos ensina sobre a justiça invertida do reino de Deus,
pois todos aqueles que ostentam soberba, todos aqueles que ostentam maldade no coração, todos aqueles que ostentam vaidade e usam erroneamente o poder que lhes foi derivado por Deus, hão de ver a justiça do único e reto juiz nessa terra. Não saia dos limites das 4 linhas, não pague mal por mal, não entre no jogo do maligno, fica firme na palavra de Deus e não se deixe enredar pelos lábios de ninguém neste mundo, somente pela palavra do Senhor. E por fim, o Magnificat nos ensina sobre a fidelidade de Deus, que cumpriu a Israel, seu servo, as promessas de todo o Antigo Testamento, o que fez Maria dizer: gente, está aqui a tua serva, cumpra-se a tua vontade. Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, obrigado por esta oportunidade única, em ter aqui reunido os filhos de Deus na tua casa. Obrigado por este cântico magnífico de louvor e adoração, que reconhece a soberania de Deus, reconhece a obra do Altíssimo e transborda em gozo e alegria proféticos do nosso coração, baseados na tua santa palavra. Que esta manhã seja tremenda, marcante, e esta palavra poderosa em cada coração nesta manhã. Ó Deus, que sentenças do mundo estejam sendo mudadas nesta hora. Pessoas que estavam com pensamentos suicidas, pensamentos abortistas, pessoas que estavam, ó Deus, sentindo-se execradas, humilhadas, numa distante Nazaré, escondida e esquecida, uma pequena e exilada, que esta pessoa veja a graça de Deus sobre a vida dela, e que ela possa magnificar e louvar o nome do Senhor. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos amados, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, que os anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor, nos livrem e nos guardem em todos os nossos caminhos, sejamos livres dos homens maus, ruins, fraudulentos e sanguinários, que ao deitar a cabeça no travesseiro logo peguemos no sono, e que a alegria do Senhor a cada manhã, pela sua misericórdia, se renove na tua vida. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre na vida da igreja, e aqueles que magnificatamente louvam a Deus, digam amém.